Pelo menos 3 abraços aí. Dá um abraço no teu irmão. Diga, Deus é na sua vida. Diga, Ele tem poder, Ele ama você. Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Isso. Deixa ninguém sem abraço, não. Glória a Deus. Que bênção. Irmãos, quero chamar meu amigo aqui, Lucas Marani. Eu estou chamando ele de pastor, ele disse que não é pastor ainda. Foi? Glória a Deus. Amém? O Lucas é um amigo, é assim que eu prefiro definir. Lucas é uma bênção, eu conheço o Lucas há muitos anos, gente. Quando eu me converti, antes de eu ser, ele já era. Ele já é. E ele é um amigo, andou bastante com a gente. Hoje eles moram ali em Santo André. Santo André, congregam em uma igreja abençoada, tem crescido e vivido algo lindo. E eu creio que Deus vai usar muito a vida do Lucas aqui nesse lugar hoje para falar conosco, amém? Glória a Deus. Está em casa, irmão. Glória a Deus. Boa noite. Pode se assentar. É um privilégio para mim estar aqui nessa casa. Eu também quero trazer algumas palavras sobre o meu amigo o Bispo Júnior, a Bispa Carol. Realmente nós nos conhecemos há bastante tempo. Desde a época que eu vestia 38 de calça. Vocês acreditam nesse milagre, irmão? Eu estava pensando, eu queria deixar um agradecimento, Bispo Júnior, porque lá atrás eu lembro, e é muito claro na minha memória, um café que nós tomamos lá na Balneário. E lá você falou palavras do Senhor na minha vida que hoje eu consigo viver algumas delas. E eu quero agradecer porque você é boca de Deus. Você foi e continua sendo uma bênção na minha vida. Amo vocês, amo a casa de vocês. Vocês chegaram na nossa vida, na minha vida e da Yasmin, quando tudo ainda era mato. Vocês chegaram lá nos ajudando, pavimentando. E vocês contribuem para que hoje a gente também viva tudo aquilo que Deus tem na nossa vida, na minha casa. Então eu quero te agradecer. Você pode agradecer pela vida do seu pastor aqui? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eles são testemunhas. Eles são padrinhos do nosso casamento. Eles são testemunhas do milagre que foi o meu casamento. Eu orei, viu? Eu orei. E eu tenho uma dica, se você é desprovido de beleza, irmão, para você não tem outro caminho a não ser se jogar de cabeça em Deus, que aí Deus faz o milagre, assim como Ele fez na minha vida, amém? E eles estavam lá com a gente naquele dia, fiz 10 anos de casado com a Yasmin, temos 2 filhos, o Benjamin, de 7, e o Nicolas, de 5, e é uma alegria muito grande estar com vocês, pode até parecer redundância, mas eu me alegro. Eu me alegro de ver, porque eu não sei há quanto tempo você está na igreja, mas eu consigo enxergar aqui essa noite o cumprimento de promessas que Deus trouxe na vida dos seus pastores. E você é resultado de oração, você é cumprimento de promessa. Então eu me alegro muito de ver tudo que Deus tem feito aqui. Quantos vieram receber uma palavra do Senhor? Digam amém. Diga para quem está do seu lado aí, ó, vamos começar a esquentar e falar assim, ó, prepare-se, o impossível vai acontecer. Não, eu sei que pode ser melhor, fala para o outro lado aí.
Sabe? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você essa noite. O tema da minha mensagem é mente renovada e vida transformada. Você pode repetir comigo assim, ó, mente renovada, vida transformada. Nessa ordem, ok? Você primeiro precisa ter uma mente renovada para depois desfrutar de uma vida transformada. Quantos querem uma vida transformada através do sangue de Jesus Cristo? Levante a sua mão e diga um amém. Você vai precisar renovar a sua mente. Isso não é questionável. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar conosco lá em Romanos 12:2, que é necessário nós renovarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é exatamente nesse ponto que o Senhor nos convida a renovar a nossa mente. E exatamente quando nós estamos no meio das nossas lutas, que nós somos convidados a ter atitudes de quem tem a mente renovada, para que nós possamos. Quero ler um texto com vocês. Eu quero ler Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 14, 14. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Podemos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. O Senhor lutará por vocês. Aleluia. Eu não sei quais são as lutas que te trouxe aqui essa noite. Eu não sei. Talvez é uma luta na sua área familiar. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: ei, fique tranquilo, o Senhor vai lutar por você. Então somente acalme-se e veja a mão poderosa do Senhor lutando ao seu favor. Talvez é na área financeira. Talvez o que te trouxe aqui essa noite, o que fez você levantar a sua mão, foi exatamente uma luta na vida financeira. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: ei, o Senhor lutará por você, então somente acalme-se. Não, talvez é na questão da sua saúde. O Senhor me trouxe aqui essa noite para declarar sobre a sua vida: ó, o Senhor lutará por você, então somente acalme-se. Talvez é no seu casamento que você está enfrentando alguma luta, e o Senhor me trouxe aqui para dizer: ei, o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Deus está te convidando essa noite a renovar a sua mente de tal forma que você possa, diante dessa batalha, poder se levantar em autoridade e falar assim: ei, luta, o Senhor é quem luta por mim, e eu não vou perder a minha paz. Isso é ser mais do que vencedor. É você poder desfrutar de uma paz mesmo em meio à guerra. É você poder tirar um cochilo no barco enquanto a tempestade está comendo solto lá fora. O Senhor luta por nós. Eu vim aqui com o encargo do Senhor essa noite para declarar sobre a sua vida: ei, o Senhor lutará por você. É tempo de você se acalmar e se entregar na presença do Senhor Jesus. Sabe, Deus, Ele age por nós. Quantos aqui podem testemunhar e levantar a sua mão de algo que Deus já fez na sua vida? Deixa eu ver, levante a mão. Deus, Ele faz por nós. Deus, Ele age, Ele entra em ação ao nosso favor. Mas a nossa mentalidade diante das lutas, ela é fundamental para como nós vamos sair dessa luta. Se é que um dia a sua mentalidade vai te permitir sair dessa luta. Luta não é lugar de morada. Luta é lugar de passagem. Toda luta vai forjar em nós um pouco mais do caráter de Cristo. A luta não é para você habitar. Não é para você armar tenda, não é para você morar na luta, na tempestade, mas é para você passar e ser aprovado pelo Senhor, e Ele forjar um pouquinho mais do caráter dele na sua vida. Sabe, enfrentar uma luta com a mentalidade errada vai fazer você abrir mão do poder de Deus na sua vida. Preste atenção nisso. Enfrentar a luta que fez você levantar a mão quando eu perguntei, com a mentalidade errada, vai fazer com que você abra mão de ver o poder de Deus agindo na sua vida. Sabe, quando você tem uma mentalidade errada, o filho, ele vira escravo. O herdeiro,
ele se torna um pedinte. Aquele que era para ser amigo, agora ele se torna somente um servo. Mentalidade. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer mexer com as suas estruturas. Mesmo em meio diante dessa luta que você está passando, Deus me trouxe aqui para dizer, é tempo de renovar a sua mente, porque eu tenho a minha vontade boa, perfeita e agradável para você desfrutar. Olha, se você puder, anote essa frase: uma vida transformada só é possível quando nós temos a mente de Cristo. Uma vida transformada só é possível quando nós temos a mente de Cristo. Eu vou repetir: uma vida transformada só é possível quando nós temos a mente de Cristo. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que nós possamos seguir a Jesus, negar a nós mesmos e ter um pouco mais do caráter dele em nós. Mas existe um conflito e nós precisamos escolher a boa parte, e para isso é necessário renovar a nossa mente. E a grande verdade é que lutas, elas sempre vão existir, mas o que vai caracterizar uma luta é quando há interesses opostos. Só existe uma luta quando há interesses opostos. Sabe, existe um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não. Pode ser mais forte. Quando um não quer, dois não. Só há briga quando há interesses opostos. Quando um lado dessa briga, ele decide não brigar, então propriamente dito não tem a briga. Sabe, percebe o contexto que nós lemos aqui em Êxodo 14? É a narrativa da travessia do Mar Vermelho. Você conhece esse texto? É talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, de como o Senhor, com a sua mão poderosa, libertou os escravos do Egito, para que eles pudessem caminhar agora de acordo e seguindo a promessa que Deus tinha declarado para a vida deles. Esse texto fala exatamente sobre isso. E o capítulo 14, ele vai trazer justamente o desfecho dessa luta. Porque de um lado, nós temos Deus agindo para libertar o seu povo, e do outro lado nós temos Faraó, e o interesse de Faraó era continuar mantendo os hebreus como escravos. Interesses opostos. E é exatamente nessa luta que Moisés ele se levanta em autoridade e ele fala para o povo: ei, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eu vim dizer que não interessa quem é que está do outro lado, do lado oposto, para tentar te destruir nessa luta. Eu vim dizer que o Senhor, Ele é poderoso para lutar as suas batalhas. Ele é poderoso para te fazer mais do que vencedor. Vamos lá, igreja, se você crê nisso, celebre ao nome do Senhor Jesus. Mas eu quero fazer uma pergunta, eu quero provocar vocês aqui essa noite. Qual de fato era o interesse de Faraó? Vocês já jogaram xadrez? Ou conhecem o jogo de xadrez? É interessante que quando você está num jogo de tabuleiro, os grandes campeões são aqueles que conseguem antecipar até 8 jogadas do seu oponente. Para que alguém se destaque no xadrez, é alguém que consegue enxergar o interesse do adversário. E aí eu pergunto para vocês, qual que era o interesse de Faraó em manter os hebreus como escravos? Será que a gente consegue enxergar na Bíblia qual que era esse interesse? E eu quero explorar um pouquinho mais essa pergunta. Qual é o interesse do seu adversário na luta que você está travando hoje? Será que você consegue, em Cristo Jesus, ter a sua mente renovada, para agora começar, ao invés de enxergar somente algo menor, expandir a sua visão em Cristo Jesus? Qual que é o interesse do seu adversário hoje nessa luta que você está passando? Eu quero ler com vocês, para a gente entender o interesse de Faraó, lá em Êxodo capítulo 1, versículo 8.
aqui para mim tá a versão NVI, tá? Então se aparecer diferente ali, a gente vai seguindo e vai dar tudo certo. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 8. Se você está com a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 1, versículo 8. Se você está anotando, Êxodo capítulo 1, versículo 8. Se você não está anotando, eu encorajo você a anotar. Diz assim, versículo 8: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia de José. Quantos aqui lembram da história de José? 12 irmãos, ele contou um sonho lá, deu casos de família, deu uma treta, aí Deus usou a vida de José, ele foi levantado como governador do Egito, através da sabedoria que Deus deu para José, o povo passou pelos 7 anos de fome, mas aí o versículo 8 está dizendo que, passados-se os anos, subiu um novo rei, que nada sabia de José. Versículo 9, disse ele ao seu povo, é o rei do Egito, é o faraó falando para os egípcios, olha o que ele fala, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Preste atenção, versículo 10, temos de agir com astúcia. Ele começou a jogar xadrez aqui. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fuja do país. Preste atenção que no Egito a escravidão nunca foi sobre construir pirâmides. Quem quer renovar a sua mente essa noite, diga amém. Construir pirâmides era somente uma forma de manter o povo ocupado, para que eles não enxergassem que já eram mais fortes. Eu volto a repetir, qual que é o interesse do seu adversário essa noite na luta que você está passando? Porque aqui no Egito, a estratégia do inimigo era manter o povo ocupado, olhando para um lugar, para que eles não enxergassem aquilo que eles já eram. O texto está falando que eles já eram mais fortes e mais numerosos. E aí o texto vai dizer assim, nós vamos ter que agir com astúcia. Eu vim denunciar essa noite, o seu inimigo está tentando agir com astúcia sobre a sua vida, mas maior é aquele que está por nós do que aquele que vem contra nós. Talvez o seu inimigo está pensando que ele está vencendo, mas eu vim declarar para você, ei, nós servimos a um Deus que Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Sabe, ter a mente renovada é você poder enxergar as verdades de Deus sobre a sua vida. O povo não conseguia enxergar aquilo que eles já eram. O diabo não quer que você olhe para a palavra de Deus e você se aproprie daquilo que na cruz Jesus já conquistou por você. Aquilo que na cruz Jesus, Ele já entregou nas suas mãos. Você é filho do Deus Altíssimo. O seu inimigo quer te distrair. E na luta que você está passando, de um lado está Deus, que Ele está te convidando. Ei filho, essa luta não é para te matar. Essa luta é para forjar em você uma maturidade para você acessar o próximo nível. Confia no seu pai, eu estou aqui. Só que do outro lado nós temos o nosso adversário, que tudo que ele quer é que você não enxergue aquilo que Jesus já conquistou na cruz por você. Aí, quais são as pirâmides modernas que você está construindo? Quais são os lugares que você está preso, que o seu inimigo está te levando para você ficar preso, e você não consegue enxergar aquilo que Deus já te trouxe em Cristo Jesus? Sabe, deixa eu liberar algo da parte de Deus para o Senhor aqui, da parte do Senhor para você essa noite. Sabe, o seu adversário, ele quer que você essa noite pense, não é possível. Mas eu vim declarar, Deus me trouxe aqui, Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Sabe, o seu inimigo quer te fazer pensar que não há mais forças para lutar, mas essa noite eu vim declarar sobre a sua vida Isaías 43, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, eu sei que pode ser mais forte, eu sei porque você está aplaudindo a um Deus que era,
há um Deus que é e há um Deus que há de vir. E para Ele não há nada impossível. Sabe, o inimigo quer te convencer que não existe mais futuro nem paz para a sua vida. Mas eu vim declarar sobre a sua vida 1 Coríntios 2:9. Ei, olho nenhum viu. Eu sinto Deus aqui. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma jamais imaginou aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Não é tempo de você cair, não é tempo de você desistir. O seu inimigo quer que você entregue os pontos, mas essa noite Deus me trouxe aqui para dizer: ei, se você renovar a sua mente, se você começar a enxergar as verdades que eu já trouxe na sua vida, você vai ter uma vida transformada e um futuro de paz, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor. Aleluia. Quem aqui quer ter a sua mente renovada, diga amém. Quem quer viver uma vida transformada, diga aleluia. Então eu tenho 2 conselhos para você essa noite. E o primeiro deles é: diante da intimidação, avance. Será que você pode falar para quem está do seu lado, ser um profeta de Deus para ele e falar assim, diante da intimidação, avance. Não, mas pode ser melhor, diga assim, diante da intimidação, avance. Essa noite é noite de avançar, essa noite não é noite de ficar parado. Deus está te convidando a renovar a sua mente, para que você possa avançar nos planos que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. É bom estar em casa, hein? Eu me sinto em casa, hein? Glória a Deus. Sabe, eu quero ler com vocês em Êxodo 14, vamos voltar lá para Êxodo 14. Vamos entender qual é o contexto do versículo inicial que nós lemos. A partir do versículo 5. Assim que o inimigo percebe que o povo está saindo para ser libertos, eles estão caminhando em direção a renovar a sua mente. Quando você está começando a viver a transformação que Cristo conquistou na cruz do Calvário para a sua vida, para a sua família, logo em seguida ele vai vir com intimidações. Mas não se preocupe, que o nosso Deus vai lutar por nós. Versículo 5 do capítulo 14 diz assim, contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem, levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desse carro. Ele chamou a tropa de elite, cada um com um oficial no seu comando. Aqui é uma clara tentativa do inimigo, quando ele começa a ver que você está indo em direção às verdades que Deus tem para a sua vida, quando você começa a caminhar para viver uma vida de transformação, quando você começa a se apropriar das verdades que Jesus ele traz para a sua vida, para a sua família, logo em seguida ele vai vir com intimidação. Faraó vem como quem diz: ei, aonde vocês vão? Talvez seu inimigo, através dessa luta, ele está querendo dizer assim, sussurrar no seu ouvido: ei, quem você pensa que é? Quem você pensa que é para ter esperança de que você vai se livrar de mim? Ei, o faraó estava dizendo assim, vocês são apenas escravos. Ei, aonde vocês vão? E aí ele vem com toda a sua força para tentar intimidar. O faraó está dizendo assim: ei, sem mim vocês não são nada. Ei, quem dá comida para vocês sou eu. Olha que interessante, quando o diabo ele quer nos intimidar, tudo que ele quer fazer é que você volte para lugares onde a sua oração já te tirou. Eu preciso que você grave isso. Ei, nunca volte para lugares onde um dia você orou para sair. Tudo que o diabo quer é te intimidar. Ei, aonde vocês pensam que vão? Vocês são um bando de escravos. Eu estou indo com o meu exército. Só que é exatamente no meio
desse caos, que Moisés se levanta e ele fala no versículo 14: ei, o Senhor lutará por vocês. Não importa quais são as intimidações que o inimigo está tentando trazer na sua vida, maior é aquele que luta por nós. Quero que você grave essa frase também: toda intimidação é uma tentativa para você retroceder à mentalidade de escravo. Toda intimidação é uma tentativa do seu adversário para fazer você retroceder numa mentalidade de escravo. Porque o maior desafio de um escravo liberto é deixar de pensar como escravo. Mas quem é liberto por Jesus não se abala, mesmo diante da intimidação. Talvez você está orando pelo seu filho, e nos últimos dias aconteceu algo, e Deus me trouxe aqui: ei, diante da intimidação, avance. Não é hora de parar de orar, é hora de intensificar as suas orações. Tudo que o diabo quer é fazer você retroceder a uma mentalidade de escravo, mas o Senhor está lutando essa guerra por você. Sabe, é nesse cenário de intimidação, de medo, de pânico, de caos, que Deus mais uma vez revela uma de suas verdades. Versículo 15, capítulo 14, diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu preciso que você grave essa palavra, porque o Senhor me trouxe para deixar essa palavra para os corações essa noite. Ei, é tempo de avançar. Não, mesmo em meio às lutas. Não, você não está entendendo, Lucas, é que você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu estou passando. Não. Talvez essa mensagem é para quem está do meu lado aqui. Você não sabe a dor que eu estou passando. Você não sabe a luta que eu estou enfrentando. E eu posso dizer, realmente eu não sei. Mas eu vim aqui te apresentar um Deus que é todo poderoso. E tudo que nós precisamos é de uma palavra. E essa noite o Senhor está falando: ei, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Aqui Deus começa a revelar um novo princípio para aquele povo que estava acostumado com a escravidão. Ei, o livramento que Deus tem para a sua vida, ele passa necessariamente pela obediência. Me fala uma coisa: o mar se abriu porque o povo andou, ou o povo andou porque o mar se abriu? O mar se abriu porque o povo andou. A chave, ela está exatamente em você obedecer à palavra que o Senhor está declarando sobre a sua vida. Nós somos um povo que nos movemos por uma palavra, amém? Quantos têm uma palavra do Senhor aqui? Levante a sua mão e dê um glória a Deus. E é exatamente sobre essa ordem de avançar que o Senhor, ele começa a falar para Moisés: ei, Moisés, o que você tem em suas mãos? O que você tem hoje em suas mãos? Deus ele não vai agir com aquilo que você não tem. Aquilo que você não tem, Ele faz. Mas aquilo que você tem em suas mãos, Deus está perguntando: ei, o que está ao seu alcance? O que é que você pode hoje começar a colocar em prática? A obediência, para que você possa viver uma vida transformada, para que você possa experimentar do poder de Deus. Ei, o que você tem em suas mãos? Diante das lutas, é a obediência que revela o livramento. Quantos estão precisando de um livramento aqui no meio da sua luta? Deixa eu ver. Olá. É a obediência que vai revelar o livramento na sua vida. O que é que o Senhor tem te pedido que você ainda está relutando em obedecer? São lugares? São amizades? São relacionamentos? O que é que você pode começar a colocar em prática essa noite? É a obediência que revela o livramento. Deus está gerando agora no povo um novo entendimento. Aqui nessa passagem
Êxodo capítulo 14, vai dizer que quando o povo sai do Egito, eles chegam num beco que se chama Pi-Hahirote. E a tradução desse nome, Pi-Hahirote, para o nosso português, a melhor tradução na linguagem contemporânea é beco sem saída. E o povo chega ali exatamente a um beco sem saída. O seu inimigo essa noite quer que você pense que você só tem duas saídas. Ou é a morte de um lado, ou é o deserto do outro. Ou eles iriam morrer pelas mãos dos egípcios, ou eles iriam afundar no mar. E aí o povo começa a cobrar Moisés: ei, Moisés! E aí Moisés se levanta e fala: ó, o Senhor lutará por vocês. Para eles só tinham essas duas saídas: ou a escravidão ou a morte. Talvez para você só existem duas saídas. Dentro desse mesmo contexto, ou é a escravidão ou é a morte. Mas Deus me trouxe aqui para revelar um terceiro e vivo caminho para você essa noite. Não, 3 pessoas pegaram. Deus me trouxe aqui essa noite para revelar um terceiro e vivo caminho na sua vida. Aonde as circunstâncias estão dizendo ou é a morte ou é a escravidão, Deus ele chega para trazer um novo e vivo caminho na sua vida. Eu não sei qual que é o beco sem saída que você está. Eu não sei quais são as intimidações que o seu adversário está impondo sobre você. Mas eu conheço e sirvo um Deus que quando Ele fala, Ele garante. Quando Deus chama, Ele provê o recurso. Não, quando Ele fala assim: ei, é tempo de avançar, é porque Ele já preparou tudo aquilo que você precisa para avançar. É tempo de nós essa noite buscar ao Senhor e ter uma mente renovada em obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Deus tem um caminho de liberdade para a minha vida e para a sua vida, mesmo em meio a essas lutas. Essas lutas não vão te parar. Essas lutas só vão te habilitar para um novo propósito. Essa luta não veio para te parar. Ela veio para te habilitar para um novo propósito. Quantos querem ter uma vida transformada? Digam amém. Quantos querem renovar a sua mente? Digam amém. Um segundo conselho para você. Talvez eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui. Acho que eu estou começando a pregar agora, hein? Ó, o meu adversário, o relógio ali, ó, tá falando que eu tenho pouco tempo. Mas eu sei que quem vai vencer essa noite é o Senhor e não esse relógio aí. Eu estou me sentindo em casa, você acredita? Eu quero que você encare essa verdade, que você absorva essa verdade no seu coração com toda certeza. O seu valor é definido pelo céu. Será que você pode fechar os seus olhos e falar assim: o meu valor? Não, está muito fraco. Fala assim: o meu valor é definido pelo céu. Vamos lá para o versículo 19, capítulo 14, versículo 19. Olha que interessante, eu quero que você redobre a sua atenção aqui. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se e colocou-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Esse versículo, ele mostra a proteção de Deus ao seu povo em meio à luta. Mas preste atenção, nós só protegemos aquilo que tem valor. Você não vai colocar num cofre um papel de pão. Você não vai colocar no cofre aquilo que para você não tem valor. As mulheres aqui, levante a mão, diga, dê um amém aí, fala aí bem forte, amém.
Você, mulher, só vai colocar no cofre a sua joia que seu marido te deu, sim ou não? Ó, você perdeu a oportunidade de profetizar na sua vida agora. Você só vai colocar no cofre a joia que o seu marido te deu. Ei, homens, cadê os homens? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Ei, você só vai colocar no cofre aquele cartão sem limite que Deus vai colocar na tua mão. Vocês gostam da bagunça, né? Para algumas pessoas a luta é exatamente por conta do cartão, mas aí a gente vai conversando e vai... Deus do céu, nos abençoe. Porque quando você passa no cartão, irmão, a fatura não vai chegar no nome do diabo, não. Você vai abrir a fatura do cartão, meu Deus, quem é que gastou tudo isso? É só você olhar o nome da fatura ali, que você acha o culpado. Mas amém. Quantos querem ter uma mente renovada, digam amém. Quantos querem ter uma vida transformada, digam aleluia. Preste atenção que nesse versículo 19 tem muitas verdades de Deus para as nossas vidas. Olha que interessante. O texto está nos falando sobre a proteção que Deus está dando ao seu povo em meio a essa luta. O anjo que ia à frente do povo, agora ele sai da frente do povo e ele vai para a retaguarda. Talvez por isso que o salmista ele fala assim, ó, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim está a sua mão. Quantos podem levantar as suas mãos aos céus essa noite, e por 30 segundos você fechar os seus olhos e agradecer, porque a mão poderosa do Senhor está sobre a sua vida, porque o Senhor tem te trago proteção. Não, talvez você não está vendo com seus olhos naturais, mas o Senhor tem protegido a sua casa, tem protegido o seu lar, tem protegido aqueles que são seus. O Senhor essa noite veio para dizer na sua vida, eu protejo aquilo que para mim tem valor, e você tem muito valor para mim. Aleluia. Preste atenção, olha que interessante, no versículo 19 do capítulo 14, preste atenção nisso aqui, é a primeira vez que o povo que estava escravo no Egito é chamado de exército. É a primeira vez que o povo que sai do Egito é chamado de exército. Talvez, quando os egípcios foram para intimidar, aos olhos deles, aos olhos naturais, nós estamos indo atrás de um povo que era escravo, um povo que não tem arma, um povo que não tem armamento, um povo que não tem estrutura. Aos olhos naturais, eles estão correndo atrás de gente que não tem valor. Mas o céu começa a bradar e fala assim, ei, aonde o mundo natural chama de escravos, eu, o Senhor, estou chamando de exército de Israel. O seu valor não está naquilo que o natural está dizendo para você. Talvez existem pessoas aqui que são cercadas de pessoas que estão te chamando daquilo que você não é. E eu vim denunciar isso essa noite. Ei, é o seu adversário tentando fazer você retroceder naquilo que você já é em Cristo Jesus. Ei, você é chamado de nação santa. Você é chamado de povo eleito. Ei, Jesus morreu na cruz por você. Você já não é mais escravo, você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. Aonde o mundo inteiro começa a dizer, ei, ali vai um falido, ali vai um derrotado. O céu essa noite está dizendo, ei, não. Ali vai o exército do Deus de Israel. Aonde o mundo está dizendo que você não tem mais saída, o Senhor, Ele te traz uma nova saída. E Ele te convida a você se posicionar no exército poderoso do Deus Altíssimo. O mundo espiritual sempre vai declarar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O mundo espiritual vai sempre trazer verdades na sua vida daquilo que já é. Quero que você anote essa frase também. Ter a mente renovada é crer sobre como Deus te enxerga.
Quantos querem ter a mente renovada? Digam amém. Quantos querem viver uma vida transformada? Diga aleluia. Você vai precisar enxergar as verdades de Deus na sua vida. Você vai precisar se posicionar e começar a viver de acordo com como Deus te enxerga. O mundo te enxerga como escravos fugitivos. O céu está declarando: ei, você já é exército. Mas sabe o que é mais interessante? Sabe o que qualifica um exército? Sabe o que diferencia de um ajuntamento de pessoas que vão lutar por alguma causa para um exército? É ter um comandante. Se não tem comandante, é um amontoado de pessoas que acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas o comandante não está lá. Quantos aqui tem o comandante, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos na sua vida? Diga amém. Ei, o seu valor é definido pelo céu. Mas preste atenção que a melhor parte está chegando. Olha em Êxodo 14, versículo 10. Desculpa, Êxodo capítulo, eu coloquei 14, mas não é 14. Peço perdão à mídia aí. Vamos voltar lá para Êxodo capítulo 1, versículo 10. É isso? É isso mesmo. Êxodo capítulo 1, versículo 10. Preste atenção. Temos de agir com astúcia. Nós já lemos esse versículo. Para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós. E fuja do país. Olha que interessante. O seu adversário, ele não quer que você enxergue as verdades de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que no momento que você enxergar as verdades de Deus sobre a sua vida, você vai se posicionar e agora você não vai mais fugir dele. Agora você vai ir contra ele. Deus, ele tem planos para levantar um exército. Porque ele fala assim: a sua proteção, deixa comigo. Sou eu que vou por detrás e por diante. É a minha mão que está sobre você. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Ei, a sua proteção deixa que eu garanto. Jesus está virando para algumas pessoas hoje e falando assim: ei, la garantia sou eu. Deus está falando, fala para o seu irmão aí assim, a sua garantia vem de Deus. Só que quando Deus, ele nos protege, quando Deus nos levanta como exército, é porque existe um propósito. Quando você reconhece o seu valor, mas não cumpre o seu propósito, você abre mão dos planos perfeitos, agradáveis e bons que o Senhor tem para a sua vida. Deus começa a chamar aquele povo de exército porque existia um princípio ali. O exército, ele precisa seguir a voz do seu comandante. E o inimigo estava interessado que o povo não chegasse às verdades que eles já eram. Porque, na verdade, o interesse do faraó, respondendo a pergunta lá do início, não era que o povo fugisse. Era que o povo voltasse para lutar contra eles. Ei, no meio da sua luta, o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer: ei, o seu valor é definido pelo céu. E eu, o Senhor, estou te convidando a não mais fugir, a não mais ter medo, mas que você se levante agora para lutar as lutas que eu estou te chamando. Não é mais tempo de você se ficar preso nos seus dilemas, nos seus questionamentos. É tempo de você se levantar e agora saquear o inferno. Ei, tudo que seu inimigo está com medo é que você se posicione em Deus, que você reconheça o seu valor no Senhor Jesus, e agora você como um exército poderoso. Não, mas você não tem armas. Não, você é novo convertido. Não, mas como que você vai lutar essa batalha? Ei, o Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se, se posicione, obedeça, porque aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, os seus olhos ainda não viram, a sua mente não ouviu, e é tempo de você se levantar e começar a saquear o inferno.
seu valor é definido pelos céus. Ei, é tempo de você agora colocar a sua confiança em Deus, deixar a sua luta agora de lado, falando assim: Senhor, essa luta você vai lutar, só que agora eu, como um integrante do exército do Deus Altíssimo, agora eu estou preparado para lutar as suas guerras. Porque enquanto você está parado, preocupado com as suas lutas, você não tem tempo de falar de Jesus para outras pessoas. Não, enquanto você está preocupado com as suas lutas, você não tem tempo de falar de Jesus para outras pessoas. O que o diabo quer é te deixar paralisado. Tudo que o diabo quer é te distrair. Fala para quem está do seu lado com amor. Fala assim: preste atenção, distraído. Não, mas fala com voz de profeta. Fala: presta atenção, distraído. Deus está te chamando para ser um componente do exército dele. Ei, é tempo de avançar, é tempo de entrar na batalha, porque o Deus dos exércitos está te chamando. O mundo está falando que você não tem valor, mas o céu já falou assim: ei, não toca, porque é meu filho. Ei, não toca, porque ele faz parte do meu exército. Não toca, porque quem garante a vida dele sou eu. Agora é tempo de se levantar, é uma voz profética na nossa nação, e começar a saquear o inferno. Ei, eu vim dizer assim que o temor, o medo do seu inimigo essa noite vai se concretizar. Porque você vai se levantar e agora você não vai mais fugir dele. Você vai em direção a ele e vai falar assim: ei, o Deus dos exércitos me alistou e agora eu estou indo contra você. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós faremos menção do nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia! Ei, se você crê, levante a sua mão para esse altar que eu quero profetizar. Ei, é uma nova estação, e é uma estação que Deus está te chamando para haver salvação ao seu entorno, na sua casa. Não, aquelas pessoas que você está orando, aquelas pessoas que você está buscando e falando: Senhor, traz, Senhor, para a tua vontade, traz para o teu reino. Deus está falando, é uma nova estação, e essas pessoas estão chegando. Mas é preciso você se posicionar e falar assim: eu vou saquear o inferno. Não é tempo de eu ficar parado agora, preocupado com as minhas lutas, porque o Senhor já disse que vai lutar por mim. Agora eu quero me posicionar como um exército e eu vou saquear o inferno. Não, domingo vai ter gente aqui que você está orando e ela vai aceitar o seu convite para estar aqui no domingo, porque nós vamos nos levantar e vamos saquear o inferno para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Coloque-se de pé, igreja. Aleluia! Ei, vai ser lindo o que Deus vai fazer. Ei, nós somos um povo que nós levantamos as mãos e agradecemos a Deus tudo aquilo que Ele fez. Mas eu quero te alertar. Ei, tome cuidado para que o seu saudosismo impeça o que Deus tem para fazer daqui para frente. Ah, porque lá atrás era melhor. Ei, a Bíblia fala o contrário, que o melhor ainda está por vir. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: ei, vocês estão entrando numa nova estação e Deus tem um vinho novo para derramar sobre a vida de vocês. Existe um tempo de florescer nessa casa. Existe um tempo onde o Senhor está alistando ao seu exército pessoas que vão se posicionar nas verdades que Ele já declarou pela sua vida. É um tempo novo, é uma estação nova. Ei, vai ser no seu trabalho, vai ser na sua faculdade. Ei, vai ser lá onde você tem o seu convívio social. Deus está te alistando essa noite para dizer: ei, a sua luta deixa comigo. Agora o meu convite é: vamos lutar a luta do reino. Vamos ir atrás daqueles que estão perdidos. Porque se o seu inimigo está com medo que você está indo contra ele, essa noite nós viemos dizer: ei, inimigo, é isso mesmo, nós estamos indo contra você na força do Deus poderoso que nos alistou.
Eu quero ler um último versículo com vocês, ainda em Êxodo 14. Ter uma vida transformada através de uma mente renovada é viver pela causa do Evangelho. Só que nós só podemos viver pela causa do Evangelho quando nós entregamos a nossa confiança ao Senhor. Êxodo 14, versículo 31. Eu quero já terminar aqui. Êxodo 14, versículo 31 diz assim: Israel viu o grande poder do Senhor. Vocês estão entrando numa estação onde vocês vão enxergar o poder de Deus agindo. Vocês não vão conseguir explicar. Ei, mas o que aconteceu? Eu não sei. Sabe aquela passagem do cego? Quando vão questionar ele, fala assim: ei, mas o que aconteceu? Eu não sei. Antes eu estava cego e agora eu vejo. Isso é o poder de Deus agindo na minha vida. Ei, não é sobre estratégia. Não é sobre você ter um jeitinho brasileiro de fazer. Não. É sobre o poder de Deus se manifestando na sua vida. Essa noite eu vim declarar sobre a sua vida. Existe poder de Deus para ser manifesto na sua vida. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança. Ser mais do que vencedor não é sobre não ter mais lutas. Preste atenção. Lutas sempre vão existir. Enquanto você estiver respirando aqui, lutas sempre irão existir. Mas ser mais do que vencedor é você descansar colocando a sua confiança naquele que luta por você. Isso é ser mais do que vencedor. É Salmo 125, versículo 1 que diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Existe um fluir do Senhor nessa noite. Deus quer te revestir com esse poder. Se você puder, feche os seus olhos agora. Talvez no meio da sua batalha você está precisando renovar as suas forças. E eu vim dizer que existe o poder de Deus essa noite para renovar. Existe o poder de Deus para te trazer alívio mesmo em meio a essa dor. Talvez você está se sentindo sozinho, mas essa noite o Senhor veio dizer: ei, não se preocupe, eu estou lutando por você. Existem pessoas que estão sendo feridas. Existem pessoas que estão sendo machucadas, porque pessoas ao seu redor estão dizendo que você não tem o valor que você tem. Existem pessoas que estão questionando o poder de Deus na sua vida. E essa noite Deus me trouxe aqui para reafirmar a verdade do céu, que você tem valor ao Senhor Jesus. Essa luta não vai te parar. E se você quer receber um toque do Senhor, se essa noite você precisa ser renovado em meio a essa luta, se você está cansado de lutar sozinho, se você precisa de um renovo, eu quero convidar você: saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, porque o Senhor tem salvação. Enquanto você está vindo, nós vamos ministrar ao Senhor. Nós vamos declarar uma canção a Ele. E eu quero convidar: não fique no seu lugar, saia do seu lugar e venha aqui, porque existe renovo. Existe um transbordar. O inimigo está tentando te fazer parar, mas essa noite Deus está falando: é tempo de avançar. Vamos, igreja, vamos fluir.